mês de junho, em Caruaru, temos várias abordagens a respeito das origens do São João. Acontece que o São João, não só de Caruaru, mas de qualquer parte do Brasil, ele surgiu espontaneamente. É uma festa do povo, é uma festa popular. Ela não tem data específica para afirmarmos que começou em tal dia, em tal mês ou em tal ano. Porque desde o início da história da Vila de Caruaru, há registros históricos de se comemorarem os 3 santos do mês de junho, até como louvor das pessoas que acreditavam, como um agradecimento. A exemplo, o caso de, naquele ano, ter ocorrido uma safra boa, ter sido um ano de boas chuvas. Então, era um motivo de comemoração. Como também era um motivo de se comemorar com tiros de bacamarte, que o bacamarte é uma arma antiga, própria da nossa região, aqui, Agreste, Sertão, ou seja, do interior de Pernambuco. Então, nós não podemos precisar data, mas o que sabemos é de uma variedade de registros, que vem lá desde a Vila de Caruaru, quando era comum as famílias, nas noites, tanto do Santo Antônio, do São João e do São Pedro, ou seja, dos 3 santos juninos, comemorarem, inclusive, com o hábito de acender fogueiras e ficar ao redor dela e assar o milho na fogueira, como também outros produtos, e ao mesmo tempo também soltarem fogos e ao mesmo tempo fazer as danças de rodas, que terminaram se tornando famosas. Agora, à medida que a sociedade vai se modernizando e chegamos ao século XX, é que nós vamos ter momentos juninos que vão ser comemorados já com um modelo totalmente diferenciado, porque começa a haver as adaptações, não só nas músicas, como também nos hábitos, o que é natural, uma vez que a sociedade evolui. O São João ele nasce como festividade rural e Caruaru, hoje uma cidade metropolitana, mas que tem as suas origens na fazenda Caruru, pertencente a José Rodrigues de Jesus, e isso há 250 anos passados. E a religiosidade que está no ciclo junino, no caso, a louvação aos santos Santo Antônio, São Pedro e São João, desde sempre nós podemos imaginar que na comunidade rural da qual Caruaru se formou, obviamente havia essa celebração. A gente faz uma passagem do século XIX para o século XX, onde os fatos históricos são registrados de que, ano após ano, a cidade crescia e, naturalmente, crescia também a sua vontade, a sua vibração cultural de celebrar o ciclo junino, mas naturalmente resumido a penúltima semana do mês de junho. Até que nós chegamos até o ano de 1973 e está nas páginas da história de Caruaru um nome importantíssimo nessa atividade, é o Dr. Agripino Pereira, ele residindo na Rua São Roque. Naquele ano, ele conversou com os vizinhos e conseguiu alguns recursos, e a partir dali ele fez a decoração da Rua São Roque. No ano seguinte, 1974, ele vai para a cidade de Vitória de Santo Antão e consegue o primeiro patrocínio para a festividade, no caso, para o ciclo junino da nossa cidade, 5.000 cruzeiros da empresa Pitu. Naquele ano também, 1974, a história nos relata que as irmãs Lira, que residiam na Rua 3 de Maio, bem próximo à Rua 3 de Maio, é a Rua São Roque, e aí elas também adentraram no projeto de elaboração do nosso festejo junino. A partir de 1975, houve uma transferência de comum acordo do evento da Rua São Roque para a Rua 3 de Maio. E lá tornou-se o palco, o primeiro grande espaço para celebrar o São João de Caruaru. Eu lembro, na minha infância, final dos anos 70, início dos anos 80, que quantos e quantos artistas de renome nacional, como, por exemplo, o trio nordestino, Genival Lacerda, o próprio rei do Baião, Luiz Gonzaga, se apresentava anualmente aqui em Caruaru, no Grande São João da Rua 3 de Maio. E a festa crescendo ano após ano, no final dos anos 80, o poder público entendeu que teria que fazer um investimento financeiro mais denso e ampliar os festejos juninos de Caruaru, não mais para um final ou 2 finais de semana, mas sim para as 4 semanas do mês de junho. E esse crescimento ocasionou a retirada da festa
do nosso ciclo junino saiu da Rua 3 de Maio e foi para a Avenida Rui Barbosa, 4 ou 5 vezes maior aquela artéria aqui no centro da nossa cidade. Mas aí o crescimento foi tão impulsionado do São João de Caruaru na Avenida Rui Barbosa, que no ano de 1995, no mês de maio, Caruaru recebeu o pátio de eventos, essa arena gigantesca, né, que temos até hoje, uma área com 40 mil metros quadrados, que é o grande campo, né, a grande seara que abriga hoje aquilo que denominamos o maior e melhor São João do mundo. Em 1980, o compositor Jorge de Altinho ofertou para o trio nordestino e Lindu, pela acessibilidade musical que tinha, decidiu gravar a música Capital do Forró, que é também um slogan já há 43 anos na cidade de Caruaru. A soma da nossa religiosidade, a soma dos nossos personagens da roça e da rua dão a Caruaru, e Caruaru oferta para o Brasil e para o mundo todo essa gigantesca atividade cultural que mistura o evento, o marketing e a cultura regional do Nordeste apresentada para o Brasil e para o mundo todo. Por esse conjunto de fatores, nós ostentamos com muita alegria esse título de Capital do Forró. E esse forró feito pela mágica, pela originalidade, pelo gosto de Caruaru de mostrar ao Brasil e ao mundo a nossa essência cultural. No mês de junho é normal este quadro virar norma. Caruaru se transforma num verdadeiro arraial. Tem verso, tem musical, shot, chachado, baião, do passado à tradição, o presente e o futuro, maior, melhor, mais seguro e mais sustentável São João. Então, o São João é apresentado daqui de Caruaru como sendo o maior, o melhor. Esse ano ainda foi acrescentado mais seguro, mais sustentável, e a coisa assim parece muito superlativado. E é sobre isso, Erlon Cavalcante, que já agradecendo, né, essa disponibilidade sua, essa gentileza desse papo conosco, é sobre essa questão, nessa mania de grandiosidade do São João de Caruaru, que eu queria começar, então, essa entrevista. Porque, veja, eu morei um período em Aracaju, e o Brasil, de um modo geral, tem várias cidades, não só capitais, que conseguem organizar uma grande festa. Eu conheci o São João de Aracaju e fiquei encantado, né, que acontece em Sergipe e em outras cidades daquele estado. Na Paraíba, eu também conheci o São João de Campina Grande e sei que ele realmente é grandioso, né, aquela área do... Mas, deixando o bairrismo de lado, em questão em dados numéricos, eu acho que, de fato, o São João de Caruaru tem mesmo essa grandiosidade. E esse documentário preparado por nossa equipe para você, ela quer mostrar, quer evidenciar um pouco sobre isso. Mas é verdade, então, que Caruaru consegue mesmo, de fato, entregar para o público o que pode se dizer com essa grandiosidade toda? Claro, primeiro parabenizar o trabalho, né, de vocês, eu acompanho, e é muito massa quando a gente tem um bate-papo, né, que mostra os bastidores. É difícil quando a gente tem uma grandiosidade do São João, que esse ano, né, teve uma grandiosidade pelas mudanças, por tudo que a gente já apresentou, mas vocês estavam nos bastidores, vocês vivenciaram os polos, vocês tiveram de perto e de fato as condições de enxergar um novo São João. São João de Caruaru esse ano, Paulo, teve recorde de público, teve recorde de atrações, recorde de inscrições, né, recorde de artistas envolvidos, né, e isso mostra a grandiosidade do São João. 25 polos espalhados, zona rural 13 polos, cidade 12 polos, né, e a gente percebeu que as mudanças que aconteceram dentro do São João, elas tiveram uma resposta muito forte da população, da rede hoteleira, de empregos gerados. Então a gente percebe a grandiosidade através também dos números. Os números, eles não mentem. Os números foram, né, cooptados, foram feitos, foram construídos, ouvindo a população. A SIC também fez uma pesquisa de campo, né, para perceber como é que foi o comércio, quantos empregos foram gerados.
a satisfação das pessoas que visitaram Caruaru, né, nesse período, 99%, né, indicam o São João, que também indicam que vão voltar o ano que vem. Então, os números são muito fortes, né? Para você ter uma ideia, pela primeira vez na história, o prefeito Rodrigo Pinheiro mostra esses números, né? Foram mais de 1.200 atrações e a gente chegou a 23 mil artistas, né, envolvidos. Por que 23 mil artistas? Porque, por exemplo, quando você contrata uma banda de pífano, você está contratando 7 famílias. Você contrata um grupo de boi, né, do Foguedo, tem boi que tem 50 pessoas, 40 integrantes, quadrilha junina a mesma coisa, bacamarteiros, trios. Então a gente percebe que... Orquestra, né? Então foram mais de 23 mil artistas envolvidos. Isso mostra uma grandiosidade, porque o caldeirão fervendo do São João foram os polos. Você vai ao monte, você teve um polo instrumental, foi uma grande novidade. Se você foi ao Camarão, se você já viu as mudanças, então o Alto do Moura, né, eu tive a oportunidade de fazer também, até por ser artista também, durante o período do São João, eu fui conversar com todas as artesãos do Alto do Moura, conversei com todos os comerciantes e, por unanimidade, eles perceberam a grandiosidade que foi o Alto do Moura. Por quê, Paulo? Porque existia uma dificuldade de entendimento se ia dar certo, porque toda mudança ela vai gerar sempre uma desconfiança. Mas nós percebemos que todos os restaurantes do Alto do Moura no período junino também tiveram trio pé de serra. Por quê? Porque antes era só o lengo-tengue, então isso já é um dado a mais. O trio pé de serra da onde? De Caruaru, além das apresentações do São João patrocinado pela prefeitura, eles também puderam vivenciar e ganhar dinheiro com a iniciativa privada. Então, o Alto do Moura voltou a vender obras de arte, né? Os relatos de Socorrinho, de Terezinha, de Nicinha, da família dos Eudócios, é que conseguiram por mais de 20 anos agora vender peça de barro, vender arte. Por quê? Porque a pessoa que ia para o Alto Moura, ela não conseguia chegar nos ateliês, porque os ateliês eram arrendados para virar bar, porque o espaço era pequeno. Agora não, tem um novo São João. Então, são novidades, além dos perímetros que foram abertos, as vias de acesso que o prefeito abriu, facilitou. Então, esse modelo de São João agora está consolidado pelo prefeito Rodrigo Pinheiro. Algumas sugestões, algumas coisas, alguns ajustes vão acontecer no ano que vem, mas esse é um modelo que deu certo. Para se conseguir, né, tanto êxito, porque houve uma sintonia entre os números e também a opinião popular, porque poderia ser apresentado esses números, mas haver contestação por parte do público, isso até mesmo na imprensa, reclamando, e não houve. Eu acho que isso realmente foi confirmado, digamos assim, o número atestou junto com a opinião pública. Mas não se faz algo assim tão grandioso com pouco tempo, né? Eu queria que você detalhasse um pouquinho para a gente, já que você tocou nesse assunto também dos bastidores, da preparação que é feita, né? Aí como é que a equipe é organizada, se são contratadas pessoas, o serviço de terceiros, até mesmo o envolvimento do conselho, né? Se eles participam ou não disso, como participa. Conta pra gente assim, um pouco do pré-São João. O São João de 2023, na realidade, ele começou em 2022. Quando terminou o São João de 2022, que o prefeito apresentou os números lá na SIC, ele já chamou para uma reunião para a gente poder pensar o São João desse ano. Então, foram muitas reuniões, foi criado um comitê do São João, envolvendo os órgãos operativos como Polícia Militar, Bombeiro, OAB, né, todos esses órgãos que também são, que nos orientam, além de toda a prefeitura. Então, o São João ele não é feito só pela fundação, envolve todas as secretarias, né, cada secretaria também tem feito um trabalho dentro do São João, por exemplo, Secretaria da Mulher. Esse ano fizemos uma parceria muito grande, né, para trazer o São João Sustentável, que foi uma outra novidade. Então, tem um posto da Secretaria de Saúde para vacinar as pessoas, mostrar a importância do preservativo. Então, é envolvido a segurança, é envolvido muita gente dentro do São João da Prefeitura. Então, essas reuniões são intensas. Começaram reuniões uma vez por mês, depois ficou todas as quintas-feiras para alinhar essas questões de quem ia para o comitê,
né, as licitações, o que estava faltando, tudo para poder não chegar em última hora, até porque tinha expectativa de um novo São João, né, dessas mudanças que eu já falei. O São João 2023 para 2024 a gente já começou. Então, a gente já está reunindo todas as terças-feiras, já alinhando esses detalhes. Por exemplo, o polo do instrumental, a gente percebeu que a gente fez uma programação quinta, sexta, sábado, domingo, e por orientação de Fernanda Lambreta, que inclusive é a gerente lá do Monte do Bom Jesus, ela disse, quinta e sexta não deu quase ninguém, porque as pessoas trabalham, finalzinho de tarde e tal, então a gente já percebeu que o ano que vem a probabilidade é fazer sábado e domingo, né? Então a gente já percebeu, o polo azulão estava muito, vamos recuar mais um pouco, outros polos e tal, então os ajustes são necessários, mas a gente já começou, Paulo, porque envolve muita gente, envolve staff, envolve profissionais da técnica, foram mais de 300 profissionais da técnica, são aquelas pessoas que são hold, né, o pessoal da luz, dos mesários, todo esse conjunto, né, envolve muito fortemente várias camadas da sociedade. A comunicação, a mídia, de uma forma geral, pela primeira vez teve uma sala específica, com o link, você participou várias vezes lá. Então, são novidades, as mudanças de palco, como foi feito, o palco 360 graus, a gente já percebeu que ele ficou, nesse ano, aconteceram algumas pessoas que reclamaram que ele ficou muito na frente, então já existe uma tomada de discussão para diminuir ele mais e colocar ele mais próximo ali da estátua, porque aí ele não atrapalha quem está por ali, e de fato ele seja vazado para que todo mundo veja. Então, são ajustes, mas a gente já começamos o planejamento do São João 2024. Você falou a questão da imprensa, é interessante que geralmente a abertura do São João era feita num clube e para a sociedade de um modo geral. Claro, a imprensa convidada, mas a sociedade de um modo geral. Esse ano, me parece que o Rodrigo Pinheiro ele quis deixar mesmo isso bem demonstrado, que era uma atenção, um cuidado maior com a imprensa. Porque a abertura foi num espaço cultural, no momento também de reinauguração daquele espaço, né, que está sendo reaproveitado de outra forma pela gestão. Mas o foco ali foi uma coletiva de imprensa. Mostrar para a imprensa, até porque, nas palavras dele, a imprensa divulgaria para o mundo. E no momento seguinte, até as instalações do pátio Luiz Lula Gonzaga e o Alto do Moura também foi priorizado mostrar primeiro a imprensa. A imprensa tem um papel fundamental, né? Sem a divulgação, sem o trabalho que vocês fazem do blog, do rádio, da TV e de outros meios de comunicação, o São João não seria o mesmo São João, porque vocês levam para o mundo a mensagem que vocês estão vendo, então, e as pessoas que estão em casa, elas enxergam o que vocês repassam, né? Então, isso é importante. E o prefeito, assertivamente, ele fez com que a imprensa entendesse o que significa aquele SINGE que está ali, né, dentro do Espaço Cultural Tancredo Neves, para vocês enxergarem as câmeras que estão monitorando todo o pátio, enxergar também como é feito as operações, as secretarias que estão envolvidas, o juizado do forró que está ali, tudo aquilo ali, para a gente perceber, para a gente mostrar de fato o que planejou. Porque tudo isso faz parte de um planejamento, como eu falei. E ele conseguiu avançar, porque quando a gente tem uma abertura de São João para fazer entrega de bandeira, fita, isso de alguma forma está muito já batido, né? E aí a gente percebeu, e o prefeito, que é um cara jovem, um cara que tem uma cabeça bem mais avançada, ele percebeu que a imprensa, talvez, não todos, mas não conhecia esse lado da organização do São João, porque quando começa o forró, quando começa a primeira banda, primeira orquestra de pífano fazer o primeiro sopro, parece que tudo aquilo ali está intocado, né? As pessoas não conhecem. E ali, de fato, quando a gente fez a abertura, mostrou para o mundo a organização que o São João tem. Você vai ver agora, de forma rápida, né? Daqui a pouquinho, antes do encerramento desse primeiro episódio, você tem um resumo maior, mas você vai dar uma sacadinha agora na música, que foi o tema, né? O jingle principal desse São João. Então a gente vai assistir e daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa. Caruaru é a capital do forró. No mês de junho tem milho verde na feira.
Em todo canto tem forró pra se dançar. Tem vários polos espalhados na cidade e o pátio de eventos para consaguear. Tem comida gigante, o som do pife na troça, fogueira acesa, quadrilha, grande São João na roça, vem pra Caruaru. Quem cada vez tá melhor. São João de Caruaru, do mundo todo é o maior. Vem pra Caruaru, quem cada vez tá melhor. São João de Caruaru, do mundo todo é o maior. Nesse dia da apresentação do São João, foi apresentado esse jingle. Conta aí essa história, porque Sim, inclusive a gente costuma dizer que tem um dedo seu, nesse caso foi a cabeça, né? Que criou essa parte da composição com outros artistas. Isso. O jingle foi um presente que Deus me deu, né? Quando na minha inspiração poética, eu tinha feito um poema sobre esse novo formato de São João, porque eu vivenciei, né, de perto essas reuniões, as novidades que a gente ia apresentar para a imprensa e para a população. E eu digo, nós precisamos de uma música nova. Se você pede a uma agência de comunicação, Paulo, para fazer um jingle, os caras também craquem, os caras são gênios nisso aí, mas sempre é uma coisa muito batida, uma coisa muito igual. Então eu fiz um poema, né, o poema ficou bem massa, e aí eu mostrei a Paulo Long. Paulo Long pegou a letra comigo, aí a gente foi a Carlinhos Pompom, que é um gênio, né, o nosso maestro Carlinhos Pompom. E aí quando a gente montou essa música, eu apresentei em uma das reuniões, sem nenhum tipo de vaidade, prefeito, fizemos uma música para Caruaru, o que é que você acha? Detalhe, né? Não, o que é que você acha? Ele escutou, gostou, aí ele disse, Erno, procura Tiago da comunicação, que Tiago também é músico, para Tiago ver. Quando Tiago ouviu a música, ele disse, a música está fantástica, mas a música para jingle está muito grande. Vamos tentar fazer a mesma sintonia da poesia, mas em 1 minuto. Porque roda na televisão, depois isso fica 30 segundos, 15 Depois segundos. foi feita uma versão com a parte instrumental, né? E aí Tiago foi essencial, a participação do Tiago. Tiago veio com muito olhar e a gente lapidou a letra, né, que eu tinha feito junto com os parceiros e tivemos a oportunidade. Aí, quem vai cantar? E aí, uma decisão muito acertada também do prefeito, disse, vamos chamar o mestre Santana. Santana é muito parceiro da gente, vai muito também nos programas de rádio aqui de Caruaru, no meu também. E aí, quando ele convidou, de imediato ele veio, se apaixonou pela música. Inclusive, um fato importante, Paulo, é que nos shows de Santana, que ele não tinha obrigação de cantar o jingle, ele entrava cantando a música, então a música tocou ele. Então, o jingle foi um sucesso, né? Graças a Deus, as pessoas começaram a entender que é um novo jingle, não é uma coisa poética, né? Você vê que as rimas são todas rimas perfeitas. Foi um sucesso e eu agradeço primeiramente a Deus pela inspiração. O São João na roça já existia, a ideia dele em si, mas era durante um período e esse período foi estendido. E envolveu muita coisa, né? Muitos outros detalhes que a gente que foi para lá, que teve essa oportunidade de acompanhar, percebeu que era como se um novo São João na roça também estivesse nascendo a partir daquele momento. É verdade, veja, eu tenho uma vivência muito grande com a cultura, Paulo, porque nasci num berço de artistas. Meu pai, o seu Lito Cavalcante, foi o cara que criou a primeira caravana de forró. E a primeira caravana de forró criada pela Rádio Liberdade em 1970, ela foi a primeira vez para Gonçalo Ferreira. E em Gonçalo Ferreira começou o pontapé de São João de Rua. Depois criou as ruas ornamentadas e tal, depois a Rádio Difusora com o mestre Condilhões criou o São João Sem Limite, que de pai era Gretchen Fecha. E tudo isso começou para ser essa maravilha que é o São João. Então, a zona rural tem uma importância fundamental nesse modelo de São João que foi criado lá atrás. Que se criticava muito isso, né? Que era o quê? Que o São João está avançando, está se modernizando e está deixando para trás esse passado histórico. E eu acho que esse resgate... Isso. Aí, com esse novo modelo de São João, o prefeito ampliou para 13 comunidades e a ideia que ele trouxe foi fantástica. Nós que estamos na gestão e que também tem um lado artístico, ficamos encantados. Por quê? Porque a gente tinha no mês de junho, além das comidas gigantes, que são 60 comidas, as atrações do palco da zona rural e da zona urbana, tudo junto. Então, a polícia não chegava, além das festas que são feitas nos bairros, né? A polícia não conseguia chegar em todas.
sempre tinha um problema, a fundação não conseguia cobrir tudo, não chegava A tudo. imprensa tinha que fazer a opção, né, de estar Isso. no Canto Novo. E aí o prefeito, observando por esse olhar, trouxe para no final de abril, 28 de abril, e todo mês de maio, também pega dentro do aniversário da cidade as comunidades. Foi uma coisa fantástica. Por quê? Porque fica um legado na zona rural. Não fica só a festa, mas ele organizou um comitê que todas as secretarias estavam envolvidas e fomos para as comunidades antes da festa acontecer. Por exemplo, tem calçamento estourado, tem um muro que precisa pintar, a praça que vai ficar próximo ao palco precisa de pintura. Tudo isso foi feito, antecipou os problemas, e quando o São João da Roça aconteceu, ficou o legado para a comunidade. Outra coisa boa foi que todos os comerciantes de cada comunidade da zona rural não pagou nada para estar ali. Ou seja, o cara que vende a pamonha, a canjica, a bebida, ele era da comunidade. Então isso é muito massa, porque circulou o dinheiro na comunidade. Não adianta eu chegar em Gonçalo Ferreira e levar uma barraca, levar a pamonha, vou-me embora, ganho dinheiro. Ao contrário, lá foi feito assim, ouvindo a comunidade, respeitando as lideranças, e aí aconteceu, e a Polícia Militar foi uma das que mais vibrou com isso, porque elas puderam estar presentes dentro desse processo. Foi movimentado pelos números Público, né? 100 mil reais em cada comida, em cada festividade dessa. Então, é um dinheiro que circulou em Caruaru, é um dinheiro que circulou na zona rural. Não tivemos, graças a Deus, nenhum índice de roubo, de morte. Quando as pessoas saíam da zona rural, tinha carro da polícia rodoviária, quando passava pelas BRs, fazendo todo o processo de escuta, ouvindo, fazendo as blitz para poder ver se ninguém estava bebendo. Então, tudo isso facilitou, Paulo, os moradores da área urbana conhecer a zona rural. A característica do São João familiar. Isso, e percebemos, inclusive, que a própria zona rural mudou, porque as pessoas começaram a enfeitar suas casas, as pessoas, caramba, vai ter quinteto violado no meu lugar aqui, vai ter Marquinhos Café, vai ter Santana. Então, eles também se prepararam e foi um sucesso. Vejam um pouco disso agora, encerrando esse primeiro momento desse bate-papo aqui com o vice-presidente da Fundação de Cultura de Caruaru, Erlon Cavalcante. Como dizia o poeta Antônio Pereira, se quiser plantar saudade, escalde bem a semente. Plante no lugar. Essa abertura do São João, não só priorizando a zona rural, mas também um período mais longo, né? Até facilitando essa possibilidade de dividir em duas etapas, para que a gente não fique tão dividido, né? Então, estamos aqui com o prefeito Rodrigo Pinheiro. Nos fale um pouco sobre essa expectativa, né, em relação ao São João diferenciado e, como a gente já tem dito, tão gigante quanto o prefeito. Esse ano iniciamos o São João. Hoje, dia 28 de abril, são 62 dias de período junino aqui na nossa cidade, de forma inédita, valorizando a zona rural, a nossa zona rural. Na nossa zona rural moram mais de 90 mil pessoas, então é importante essa valorização da nossa zona rural, contemplando os 4 distritos em 13 localidades importantes aqui de Caruaru, iniciando hoje em Gonçalves Ferreira, 3º distrito aqui de nossa cidade, com muita festa, com muita animação, gerando muito emprego e renda, as comunidades todas envolvidas nessa festa. O que é importante é uma festa familiar. A prefeitura e todos que fazem a nossa gestão estão de parabéns. Em nome do presidente Rafael, do vice-presidente Erlon, da Fundação de Cultura, é muito trabalho. Esse trabalho começou ainda antes de terminar o ano de 2022. Então, para a gente é um momento de muito orgulho e, claro, de muito agradecimento a Deus, porque iniciamos hoje o maior São João da história de Caruaru. E se tem presidente da Fundação de Cultura, o Rafael, tem não só essa questão de movimentar toda a cadeia produtiva, turismo, a área da moda, alimentação, né? Todas as áreas são beneficiadas, mas inclusive a área cultural e artística, né? Prestigiando todos os segmentos. Com certeza, principalmente aqui na zona rural, a gente oportuniza muito
a cultura local. Então o pessoal vem para cá, tem as apresentações antes do evento que acontece em cima do palco. Então, banda de pífano, batalhão de bacá martelo, e combinando em cima do palco. E hoje, abrilhantando com o nosso Santana, que foi quem colocou a música, quem colocou a voz na música do nosso amigo Elon Cavalcante, que é a música símbolo do São João de Caruaru 2023. Então, tocando a bola agora para ele, que é o vice-presidente da Fundação de Cultura, além de tudo isso que já foi dito, né, e da diversidade de ritmo, de estilo, ao fato de alcançar os artistas, não só de nome e renome, como também esses outros artistas dos trios pé de serra, da cultura popular, dos povos tradicionais, tudo isso é absorvido e contemplado dentro de uma festa tão grandiosa como essa. Claro, tivemos um recorde de inscrições, mais de 1.500 inscrições. Vamos chegar ao número recorde também de artistas, mais de 1.200 artistas se reunindo. E Caruaru sempre com prioridade. Vamos chegar a 80% dessa grade do São João de Caruaru, onde a economia vai circular, onde emprego vai ser gerado. São João de Caruaru, do mundo todo, é o maior. A expectativa é muito grande de viver essa festa maravilhosa, que é tão tradicional do nosso povo, né? E a Secretaria de Educação está super engajada em todos os sentidos, com as escolas, ensaiando para que a gente viva esse São João com os estudantes, nas comunidades rurais e tanto na cidade. Então, a expectativa da festa é gigante, como o nosso prefeito, né? E aí a gente tem essa expectativa de viver o maior São João e melhor do mundo nesses dias de festa. Com certeza. Além da campanha de enfrentamento à violência, que a gente já faz nas grandes festas, né? A campanha do Não é Não, está com a equipe da Secretaria da Mulher realizando essa campanha, conscientizando a prevenção contra a violência contra a mulher, contra a importunação sexual. Então, a gente está distribuindo os adesivos da campanha do Não é Não. E temos também, junto das barraquinhas que estão na zona rural, em todas as festividades, tem a Feira da Mulher Empreendedora acontecendo também na zona rural. Então, cada comunidade, as mulheres empreendedoras da comunidade estão sendo contempladas, comercializando seus produtos, fazendo girar também a economia. Então, você que é aí de Caruaru, é daqui de Caruaru, ou é de fora e quer conhecer o São João na Roça, o São João de Caruaru, consome os produtos das mulheres empreendedoras, fortalece o comércio local, fortalece o empreendedorismo feminino e vem curtir a festa com a gente. Isso, Paulo. Esse ano são 62 dias de festas, certo? A gente trabalha com 26 polos, então a gente precisa estar junto à imprensa, porque o trabalho de vocês é muito importante para levar Caruaru para o mundo, né? Então isso é muito bom, a gente é muito grato. A gente procura de forma muito dinâmica estar junto a vocês, com gratidão. O seu trabalho mesmo é essencial em Caruaru, é muito importante, eu tenho muita gratidão pela sua forma ética de trabalhar. E os blogs de Caruaru, as TVs, as rádios, esse é o momento da gente levar Caruaru para o mundo. Então, eu me coloco à disposição, a comunicação da Prefeitura está à disposição para ajudar todo mundo e ser ajudado. Esse é o momento da gente levar Caruaru para o mundo. É um orgulho para nós, para mim, para toda a nossa família. Essa homenagem está sendo feita para Fernando, meu irmão, porque ele sempre foi uma pessoa que sempre foi muito ligado à zona rural, junto com o povo do mato, que sempre a gente gostou. Nossa família sempre foi dentro de Malhada, vizinho nosso aqui, nós estamos aqui, que é Malhada do Barreiras Queimada. E Fernando sempre foi um pioneiro que sempre brigou, sempre lutou pelo povo da zona rural. Isso é uma homenagem que, para mim, é gratificante, muito para a nossa família. E agradeço a todos que fizeram essa homenagem ao meu irmão. Você que está nos acompanhando nesse segundo episódio, a gente vai entender um pouquinho mais, né, de outros detalhes, e você também vai poder assistir, né, aquilo que a gente está conversando, tanto quanto foi na primeira parte. Erlon, a questão dos artistas. Também sempre se fala, se prestigia mais o artista de fora ou de dentro. Você já disse que houve um quantitativo grande, né? Mas além daquilo que foi prometido desde o ano passado, que era um reajuste no cachê, né, de forma até programada, o artista de Caruaru também sentiu-se mais prestigiado esse ano. Claro, Paulo. A Fundação de Cultura tem feito um trabalho muito forte, né? O presidente Rafael, toda a equipe que foi montada, né? Fernanda, Márcio que chegou, né? Walter, Dan, todo mundo que se juntou para esse movimento percebeu que Jô,
teve um papel fundamental nesse processo, o doutor Genaldo. Por quê? Porque nós percebemos que, como teve um número recorde de inscrições, nós precisávamos também lançar a grade antes, que o prefeito, pela primeira vez na história, lançou toda a programação para a imprensa. Porque em cima da hora o pessoal tinha compromisso e não tinha, às vezes, até como querer tocar na sua cidade. E outra coisa, as agências de turismo, os hotéis, não podiam vender o São João só pelo olhar do pátio. O pátio é o nosso grande carro-chefe, as atrações nacionais estão envolvidas, mas a gente tem um Alto Moura, tem os outros polos, a estação ferroviária, enfim. Então a gente preparou isso bem detalhado para poder apresentar à sociedade, à imprensa, de uma forma geral, uma programação antecipada para que as empresas de turismo que trazem suas caravanas pudessem vender isso melhor. Isso deu certo, o prefeito conseguiu esse feito aí que é todo dele, e aí chegamos a uma apresentação e foi sucesso. Então, esses artistas, Paulo, de Caruaru foram absorvidos, né? Como eu falei, mais de 1.200 atrações, 76%, 74%, 77% de Caruaru. Uma coisa importante, Paulo, é que, só para poder trazer mais detalhes, o próprio São João na Roça, além das 3 atrações que iam para o palco, a primeira de Caruaru, nós levamos bandas de pífano, bacamarteiro, grupo de dança, bandeira de Caruaru, para fortalecer o São João na Roça e o São João de uma forma geral. Né? Isso. Para você ter uma ideia, a abertura do São João de Caruaru na Orquestra de Pífano do Maestro Mozar Vieira, que começaram os ensaios em setembro do ano passado, em junho está pronto, quase 100 artistas são de Caruaru. Né? A orquestra com mais de 130 artistas e o Maestro Mozar ensaiando com os grandes mestres, com o pessoal da percussão. Então isso é grandioso. Né? Nós percebemos que o artista de Caruaru estava envolvido em todos os polos, no Alto do Moura, no São João na Roça, no pátio de eventos, no monte, na estação, para não deixar o mestre Seba desacobertado, já que estamos com essa grande reforma, esse restauro da estação ferroviária. Colocamos também o Teatro do Mamulengo, Mamucebá, dentro da estação, né? Foi lindo, oportunizou as crianças, né? O novo palco do Camarão, a gente subiu o palco, Juarez Santiago foi ali para a estação ferroviária, voltou o polo das quadrilhas. A gente até vai ter um bloco explicando isso melhor. Mas você citou aí algumas personalidades, eu me lembrei da questão do homenageado. Sim, né? Os homenageados. Eu sempre tive a curiosidade, assim, de quais os critérios, né? Como é que essa escolha é feita? Isso vem só do gabinete do prefeito? Como é que é construído o diálogo, né? Como é que se chega e quais foram os homenageados desse ano? Tá, é assim, inclusive, Paulo, em primeira mão para você, eu e o professor George, nós fizemos uma pesquisa. George, que é o coordenador do Espaço Museológico. George Pereira, professor George. Fizemos uma pesquisa desde 2013, que a gente está terminamos agora, sobre todos os homenageados do São João de Caruaru, desde 1995, quando criou o pátio de eventos, até o último São João. Então, por exemplo, se eu perguntar à própria imprensa ou os historiadores, Camarão já foi homenageado? Lídio Cavalcante, Ivan Bulhões, sempre vai ficar aquela dúvida. Acho que foi. Agora não, agora a gente tem de fato um documento histórico que vai ser lançado, que a gente foi para os arquivos do Jornal Vanguarda, observar página por página, ano por ano. Tivemos também em Recife, nos arquivos da Joaquim Nabuco, fizemos pesquisas com os historiadores Valmiré, Urbano, Josué, Veridiano, Daniel, entre outros, dos arquivos escritos, e chegamos a todos os homenageados. Então, para não repetir nomes, como é que se dá isso? Né? Como é que se dá a ideia dos homenageados? Né? É feita uma análise pelo corpo técnico da Fundação de Cultura. Eu faço parte dessa análise, até por ser artista também e jornalista, e a gente faz uma lista de nomes. São muita gente boa envolvida, que tem a ver com a cidade, com os festejos juninos, com a força da cultura, principalmente a cultura popular. E aí sempre tem os homenageados em memória, são as pessoas que já se foram, mas que plantaram a semente, e os vivos. Então, pela primeira vez, o prefeito também vai ter, a partir desse ano, um homenageado da zona rural.
o São João na Roça. Então foi o nosso inesquecível Fernando Lucena, né? Também por que Fernando Lucena? Porque Fernando Lucena, por ser marido, né, da governadora e do Mas nem todo mundo sabia dessa articulação que ele tem na zona rural, né? E ele era muito forte, ele era muito entusiasta da zona rural, né? Ele era um cara da zona rural que tinha uma vivência, né, desse movimento, né? E aí foi homenageado. Então, a partir de 2024 também terá um homenageado que tem a ver com a zona rural. E aí também tivemos aí Luiz Lacerda, né, que foi o proprietário da Rádio Liberdade, que deu essa força para meu pai, inclusive, botar a caravana na rua, porque ele, como proprietário da emissora, ele podia ter dito, eu não quero isso. E podia ser que a gente não tivesse essa grandiosidade que tem o São João, mas houve um ok de um empresário que, para a época, foi inovador, né? Então, esses dois. Tivemos Dona Leonora Moreno, né, que é uma artista de 81 anos, que participou de todo o São João de Caruaru, não só do 95 do Pátio, mas antes do São João na Rua 3 de Maio, dos palhoções que aconteciam na cidade, né, que ela é fantástica. Então, Leonora representa a mulher nordestina, a artista, né, a pessoa, né, desse olhar. E chegamos a esses grandes nomes. Está faltando quem, Paulo, aí? Deixa eu ver se eu me lembro. Leonora, Luiz Lacerda, tivemos aí Fernando Lucena e Rio do Hora, né? O professor Rio do Hora, que já ganhou todos os Grêmios da vida. Rio do Hora, caruaruense, nascido aqui, que há mais de 60 anos, mais de 70 anos mora no Rio de Janeiro. Foi o cara que impulsionou o samba, o cara que descobriu Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Beto Carvalho, Martinho da Vila, e teve uma entrega muito grande. Conversamos com ele tentou até chegar a vir a Caruaru, para sua terra, mas por questão de agenda não deu. Então, esse é um modelo de... Não é colocar apenas homenageados por colocar, tem que ter uma vivência, tem que ter algo a ver com a cidade, né, para que você não fique só aquela coisa que não tem identidade. Então, a escolha é feita dessa forma, bem coletiva. Nós vamos entrar agora de forma mais detalhada em relação aos polos de animação, e eu queria demarcar já dois detalhes que eu vi, certamente tem muitos outros que muita gente viu, e esses detalhes, inclusive, eu fiz questão até de abordar pessoas, como o próprio policiamento. Né, de chegar para o comando, para os policiais e puxar essa conversa com eles. A questão do antigo risca-fogo, né, risca-faca, que eu sei que isso contribuiu também para a redução dos números dos dados de violência. Isso, né? Que era num determinado local, que já tinha sido feita a tentativa de transferência quando fizeram a mudança do Polo das Drilhas, mas o Polo das Drilhas também vai ali para a Praça da Criança, né, que, a não ser que eu esteja enganado, me parece que lá acomodou bem, né? De início ainda teve gente que estranhou, mas com o dia a dia percebeu-se que seria ali mesmo. E esse outro, que era o Forró do Candeeiro, não sei se era esse o nome, Camarão, né? Do Camarão, que veio para ali, para dentro do espaço cultural, e manteve aquela tradição do forró pé de serra, e até onde eu sei, né, e os próprios policiais me informaram, não houve confusão, não houve briga, não houve isso, e não escorreu dali para outro local. Porque dissesse, não, essas ocorrências não teve ali, mas teve em tal polo, não teve. É verdade. Então, eu acho que essa estratégia da gestão também funcionou. E principalmente, Paulo, funcionou porque existe o exercício da escuta e a organização do planejamento. Né? Que vai sendo aperfeiçoado, né? Quando o prefeito, como eu falei, né, anteriormente, terminou o São João 2022, ele já chamou para discutir 2023, que ele já tinha em mente que queria fazer mudanças. Então, tu já imaginar se a gente fosse fazer um São João faltando um mês para lançar um edital, como é que vai ser, onde é que vai ter os polos? Ia dar errado. Como ele planeja bastante, com muita propriedade, o prefeito, conseguimos enxergar que o Polo Camarão tinha que sair dali, que estava no pátio, e ali era o famoso risca-faca. Levamos o Polo Camarão para a estação ferroviária, porque fortaleceu o food truck, fortaleceu os comerciantes dali. E o Polo Juarez, que é um polo que tem uma tendência muito forte para ter trio pé de serra, ele não podia ficar de fora. Então, levamos ele ali para o hall da antiga Fundação de Cultura, né? Teve dias que teve
pouca gente, mas na segunda semana já as pessoas já entenderam, né? Então, foram mudanças, mas sempre ouvindo as entidades e as pessoas que fazem parte do São João, principalmente os órgãos operativos, porque quando você traz o Polo Juarez Santiago, que tem uma característica para ter mais trios do que banda, você sabe que quem vai para ali é o cara que gosta do forró pé de serra, é aquele casal apaixonado, é aquele casal já de cabelo branco, muitos deles que vai para curtir aquele forró mais pegado, aquela música do trio nordestino, Luiz Gonzaga, Petrúcio, Azulão. Essa é uma característica de um público. E o Polo das Quadrilhas, que também abrigou o Polo Infantil, foi um sucesso porque ele voltou a ter uma arquibancada, o festival de quadrilha que acontece ali, né? O encontro dos Bacamarteiros, dia 24, a culminância é ali. Então, nós percebemos, Paulo, que a estação ferroviária é um São João para a família. É um São João que começa ali no pórtico e vai ali nas casinhas, nos atores, né? Vai ter uma comida típica, tem a feirinha, tem um Polo do Repente, tem ceba. Então, a gente percebeu que... vai conduzindo para o pátio. E aí a gente percebeu que era isso. As mudanças tinham que acontecer, mas uma coisa boa é, todas elas tiveram camarim. Todas elas, a comida que levou para Léo Santana no camarim foi a mesma que teve no Polo do Repente. Então a gente fez também esse movimento para trazer qualidade, todos os camarins com banheiro, com ar-condicionado, com o pessoal... Casa Rosa aconteceu o ano passado? Aconteceu, sim, né? aconteceu. Mas esse ano também teve um incremento melhor. Teve melhor, porque tá climatizada, né? Com um som melhor, compramos um som, começamos final de semana com mais intensidade com forró, mas também colocando a música que está também na atual, que é a música do piseiro, a música do forró estilizado, mas sem perder a característica do trio, da banda. E isso é importante. Ambientando um espaço para as crianças, né? Porque isso também era complicado, os pais estarem ali querendo bater papo, comer e assistir, e os meninos ao mesmo tempo. E outra coisa, Paulo, fortalecemos também, além da Casa Rosa, fortalecemos também o Polo Gastronômico ali de Tia Guida, a Praça Mestre Dila. Fizemos uma parceria com o Socorro, que é a ex-presidente da associação ali, né? Associação de Artesanato. E aí, todo final de semana teve trio de forró de Caruaru, né, com a parceria, eles deram um som e a estrutura e a gente pagou os trios. Então, já é mais um fortalecimento para aquele gastronômico, aquela polo gastronômico que foi criado e pensado para fortalecimento da culinária local, né? E que mexe no artesanato e mexe com as lojas que estão ali no entorno. Ainda sobre os polos, o Polo Rio do Hora, como você disse, tem que ter um ajuste de dias e tem uma certa dificuldade, que é aquela questão da distância, o esforço do pessoal, mas é algo que foi corrigido, inclusive, durante o São João. Foi. Não esperou-se nem jogar para o próximo ano. Foi, porque tem muita gente que queria subir ao monte, e como eram atrações que começavam de 4 da tarde e terminavam 10 da noite, ficavam com medo de descer à noite, não por questão de segurança, porque ali tem a polícia militar, tem todo o aparato da prefeitura, da MTTC, da Secretaria de Ordem Pública, mas era com medo de descer a ladeira porque estivesse chovendo. Então a gente conseguiu, na segunda semana, arrumar uma van e as pessoas e até para fortalecer, para pegar o transporte público, desciam ali na praça, né, e iam de van, desciam de van, tudo direitinho. Então isso foi importante também. E para encerrar essa parte de polos, o Polo Azulão, que a partir do próximo ano deve ter alguns dias a mais, entre as muitas noites que viveu marcante, e eu percebi isso em vários polos, em várias situações, se não todos, né, porque eu acho que isso realmente foi generalizado, um São João também muito emotivo, né, onde o artista sentiu o calor do público de forma muito forte e também de forma emocionante. Um desses momentos e um desses polos e uma dessas noites foi a noite onde se reuniu ali os patrimônios vivos, Isso. Onde mais uma vez também teve algo lá interessante partindo não sei se a ideia foi sua ou de sua coordenação, que foi aquela homenagem ao Nildo, né? Então houve essa noite que também foi marcante, foi necessária e foi muito emocionante. Essas noites, né, dos patrimônios, dos grandes mestres, foi pensado por todos, né, aqui da Fundação da Cultura, com aval do prefeito. Alguns se inscreveram no edital, como o projeto de Herbert, que escreveu Viva Jacinto,
né? Mas teve o olhar de todo esse coletivo, né? Da Fundação de Cultura, junto com o Conselho de Cultura, que participou das análises de quem se inscreveu no edital. Então, tivemos uma noite ali linda com o Mestre Azulão, voltando ao palco, né, puxado por Antes do Pife, por próprio Azulinho, todos que estão ali envolvidos. Tassiano, né, que isso vai gerar um... Isso. Tivemos aí Valmir Silva, nosso gênio, né? O Maestro Mozart organizou, junto com Coalhada, esse show de Onildo, que foi lindo, de emoções à flor da pele, com grandes artistas, né? Mas também teve shows em outros polos da nossa patrimônio, Joana Angélica, Gilva Neves. Então a gente tem esse olhar de que o Polo Azulão é um polo de música muito mais alternativa, né? Porque tem samba, rock, frevo, brega, forró. Então a gente percebe que é um público específico, mas essas homenagens fazem parte desse modelo, inclusive, de um São João que foi entregue e que foi aprovado. Muita gente assistiu, vai poder assistir agora de novo. Se você não assistiu, confira com a gente então, né, nesse momento, um pouco do que aconteceu nos polos espalhados aí nessa cidade em Caruaru. Porque você sabe, tem que pagar o brinde da criançada. Ok, agora vai começar a brincadeira, presta atenção. E agora? E agora? Tô sonhando. Então, criançada, tá valendo a mesma regra, tá certo? Quem cantar mais alto, que o cego vai chamar pra ganhar o brinde, tá certo? Vamos lá. Vamos lá, minha Rita! Vamos que vamos! Acorda, Caruaru! Oi, nós! Energia, gente! Esta cidade é uma cidade pacata, é uma cidade realmente onde recebe os visitantes com muito amor, muito carinho, para festejar o maior e melhor São João do Brasil. Cidade cenográfica, onde realmente é feito as encenações contando a história da cidade. Não é? Os personagens passam a representar contando a história da cidade. Quando os animais mastigaram pela primeira vez, estava escrito a página inicial.
da fundação de uma cidade. Os forasteiros, levados pelo instinto de defesa, levantaram suas casas nas imediações da fazenda, que de Caruru se transformava em Caruaru. Crescia assim o arruado. Com esse crescimento, as necessidades. Surgiu então a feira semanal, onde a população era de 230 habitantes. Hoje, Caruaru é a maior cidade do interior de Pernambuco, com a população para mais de 300 mil habitantes. Esta é a Caruaru dos caruaruenses. Sejam bem-vindos à capital do forró. De Caruaru, construída pelo fundador José Rodrigues de Jesus, a primeira igreja Nossa Senhora da Conceição. Foi quando Caruaru surgiu diante da igreja, com as bênçãos do Papa do Forró. Amém. Chega pra dentro conhecer! Eita, irmão! Boa noite! Aqui está! Sai pra cá, meu bebê ilustre, grande poeta! Aqui está minha prima Tininha, importada de São Paulo! E aqui está minha irmã, Sinforosa! Doida pra casar! Essa aqui é minha bodega! Quem quiser vir conhecer uma bodega original, chegue pra cá! Eita, que bonito envolver-se! Após venha, meu amor, que aqui você vai ter o melhor atendimento. Não é, Tininha? Tininha já aprendeu todas as capoeiragens aqui. Eu tô só aqui nova. Tininha, chegou um cliente, tem que atender o quê? Direitinho. É, super bem. Com maior simpatia, não é, Tininha? E muita alegria também. E a gente ainda tem o nosso bebinho, que ele é nosso poeta. Aí eu digo assim, como? Seu Pedro é o último, só aparece no final. É um estraga-festa, só chega pra encerrar. O turista saudoso sai todo fogoso, mas já pensando em voltar. Mas ele é talentoso, né? Pois venha pra cá. Não deixe de conhecer não, que você não vai se arrepender. Venha pra estação. Fechando o bloco, eu queria voltar para esse ponto até que você já pincelou, que é a questão dos diversos setores que são contemplados. Porque por mais que se fale, a gente sempre acaba lembrando de algum, como por exemplo, os artistas plásticos, né? Dentro do edital, isso tinha antes, eu sei, mas é bom que o público saiba, né, que para além da música, o pessoal fala muito só da música, não, o artista tal não cantou, não vai tocar, tal, mas para além disso, existe arte cênica, existe dança, como você disse, existem as exposições que acontecem nos museus, né? Então, tem todo esse segmento artístico-cultural que já vinha sofrendo com aqueles 2 anos que não teve São João, né, por conta da pandemia, e mesmo que o ano passado tenha tido, mas ainda foi quase que uma prova, né? Uma prova, então, né? esse ano, esses segmentos também foram contemplados. Claro, tivemos um projeto muito lindo aí do artista plástico Humberto Butão, que foi contemplado, e, além de tudo, levou outros artistas envolvidos nesse projeto. Itinerante, foi lindo isso aí. A exposição do Mestre Prego, né, que está lá na Casa da Mulher Artesã, sobre azulão. Isso. Então, teve outras atividades na própria Casa Rosa,
né, de exposição fotográficas. No Polo do Repente tivemos cinema, oficinas com Manuel Vitalino, que é neto do mestre Vitalino, filho do mestre Severino, saudosa memória, oficinas de poesia com Valéria Saboia. Muita coisa boa aconteceu, né, também para fomentar isso. Porque São João não é só festa, São João tem que ficar algo das oficinas, das palestras com o professor Urbano sobre São João, as esquetes teatrais, o movimento de mágico com os mágicos da cidade no Polo das Crianças, para envolver essa magia, né, lúdica. Tudo isso, Paulo, dentro de um caldeirão fervendo, que Caruaru faz um São João multicultural. Não é só o São João que as pessoas dizem assim, não, música sertaneja, música baiana. Isso é minoria, porque os números comprovam que 76% da programação feita por Caruaru e feita por quem vive a cidade, banda de pífano, bacamateiro, trio pé de serra, artistas locais, no Polo 360 graus, artistas que tocam na noite, nos barzinhos, fortalecimento total, Paulo, da cultura local. Tem como a gente deixar de discutir aquela área lá do pátio de eventos, né? Porque pode estar acontecendo São João em todo canto, mas sempre o chamado palco principal acontece ali, a estrutura, como ela é montada, como é organizada. E antes de até de detalhar isso, eu não poderia deixar de comentar uma experiência que eu vi a gestão passar e que eu, enquanto jornalista, também acompanhei, e ainda bem que eu fui prudente, né? Que é o que se deve, né? Ter ética em tudo na vida, inclusive nesse campo, que é um campo que sofreu muito nos últimos anos por conta de fake news, né? de um certo sentido que predominou no país, mas que é o seguinte, houve uma crítica muito pesada, de novo, sobre a questão comercial do São João, que o São João podia estar pensando mais no lado comercial de se ganhar dinheiro e deixando o lado o setor público de lado. Novamente, eu acho que com pouco tempo se percebeu em vários lugares, inclusive na estação ferroviária, eu também percebi isso, né? Mais do que o que já tinha antes, uma boa convivência entre o privado e o público. Isso. Né? E como isso foi pensado de forma responsável pela gestão, e pôde fazer essa conciliação. Até porque, sim, cada vez mais a gente percebe que é não só necessário, mas que é possível um bom convívio entre o setor público e o privado, até para que melhore, né, o que se pretende apresentar. E para além da polêmica, isso também foi mostrado ali, né, em relação aos camarotes. Sim, quem tem dinheiro para investir, quisesse um melhor conforto e quisesse se dispor a pagar por isso, pagou. Mas quem era do público, né, e queria também ter esse privilégio de assistir o evento de forma gratuita, continuou tendo esse olhar atendido pela gestão. Claro, né? Todas as grandes festas do mundo têm esse espaço privado, não é o privado da festa, é para as pessoas que acham melhor estar junto naquele espaço, né, por causa de alguns medos, algumas coisas que são criadas. Então elas tiveram oportunidade, deu certo demais, né? A gestão não teve prejuízo nenhum com isso, isso é importante. Nenhum público, né? Porque foi um pedaço pequeno daquilo ali, deu muito certo. Se você perguntar às pessoas que participaram, né, ali, todas elas querendo voltar, né? Tivemos noites que a gente conseguiu ter um número muito forte de pessoas ali, e isso fortalece a economia, né, Paulo? A maneira como foi pensada a entrada, né? Isso. Do acesso àquelas áreas de camarote e até mesmo de alguns restaurantes. E também assim, dentro dos camarotes, dentro dos shows, tivemos aí o pessoal dos líderes, que faz a Libra, né? Para poder, né, falar para as pessoas em forma de sinais, né, sobre os shows, que antigamente era 1 ou 2 atrações só, agora foram em 4 polos. Isso é importante. Mas o São João de Caruaru, Paulo, ele tem um trabalho muito forte, porque ele também necessita muito de investimento. Tem um investimento local, sim, mas um investimento privado. Você tem uma ideia, no dia de Ivete Sangalo, no dia de... e outros dias aí, tivemos 99% de ocupação da rede hoteleira. Isso é muito forte, isso movimenta a economia. Relatos aí que foram apresentados de
empresários de hotéis dizendo assim, ó, se eu tivesse mais quarto, eu tinha alugado. Além dessa febre que hoje está acontecendo, que são os aplicativos que você aluga o apartamento, aluga a sua casa por um período X, não deu vencimento, porque foram muita gente procurando. Então isso é a prova real dos números que foram apresentados pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, do sucesso que foi o São João. Tudo isso que a gente está falando aqui é um quebra-cabeça que deu certo. Dentro do pátio de eventos, houve essa possibilidade que eu sinceramente não lembro se antes aconteceu, porque eu só lembro que isso era provocado na abertura, mas de no encerramento envolver também uma quantidade maior de artistas de Caruaru e da região. Isso. Né? Então, da mesma forma como foi feita aquela abertura, uma abertura com uma orquestra, e você falou, né, com mais de 100 artistas nessa orquestra, aconteceu também um encerramento muito típico, né, do artista, do Maestro Spock, que provocou isso, que é fazer essa mistura, né, com o povo, envolvendo gestores, né, do primeiro e segundo escalão, o próprio prefeito, né, que já estava ali, foi para a galera também. Então, conseguiu ter não só uma grande abertura, como também um final apoteótico, né, uma coisa assim grandiosa, mesmo sendo com artistas de Caruaru, né, e o público todo parece que compreendeu também isso. Isso graças, Paulo, à sensibilidade do prefeito Rodrigo Pinheiro, né? Porque você percebe que toda a grade de programação, tudo foi pensado, mas teve um aval também muito forte do olhar do gestor, né? Porque como é que a gente abre o São João de Caruaru com Caruaru, que é a orquestra de pífano de Caruaru, e a gente não fecha? Não, o próprio prefeito já falou que o ano que vem vamos abrir o São João de Caruaru e fechar também com Caruaru. Então isso dá a oportunidade das pessoas no próximo ano fazer a inscrição do edital também com sugestões, também, quem sabe, um próximo edital aí vai ter o Maestro Spock, ou um outro artista que também queira fazer um fechamento. Então, isso faz parte de uma construção, de um coletivo, de uma organização e, principalmente, de planejamento. Então, foi fantástico essa noite, né? Eu estava observando de longe que eu estava em outro polo, não consegui chegar lá, mas vi as imagens, observei, a TV Pré também foi muito massa, porque conseguiu cobrir para quem não estava em casa, né? E aí mostrou também que o nosso prefeito é um prefeito jovem, né? De equipamento, de apresentação, né? Os profissionais que estavam envolvidos, porque eu também fui conhecer onde aquilo era feito, né? Foi montado mesmo um estúdio à parte, né? Para essas transmissões. Também o trabalho da K9, a gente não pode deixar de registrar, claro, né, com essa infraestrutura, qualidade, né? E até dada no início com os polos e a transmissão também, né, além dos telões, tudo isso realmente contribuiu para essa grandiosidade. E na nosso corpo técnico aqui da Fundação, a gente também tem a honra de ter Leonardo Leite, que é um cara que tem um olhar muito forte de eventos, de organização, de planejamento. Então ele foi o cara que esteve ali no pátio de eventos, observando a programação, dando sugestões, né, dando o seu melhor, como toda a equipe que estava envolvida, né, no comando de Rafael, eu que estou aqui como vice-presidente, principalmente de Rodrigo, que é o nosso prefeito. Mas essa equipe, né, que chegou, essa nova equipe, foi formada pela Fundação de Cultura e toda a prefeitura, é um pedacinho dessa engrenagem, Paulo, que consegue entregar um São João, que foi o São João do maior número de arrecadação financeira, segundo a SEDETEC, que está aí os números mostrando, né? Empregos gerados. As doações que se conseguiu. As doações de alimentos para o Transforma Caruaru, São João Sustentável, o Novo Alto do Moura, as qualidades musicais que foram feitas, né, da programação, que eu tive a oportunidade de construir, essa programação, tudo isso, Paulo, é uma verdadeira entrega. Voltando para a segurança, se eu estiver errado, você me corrija. Possivelmente eu esteja, embora que eu acho que não. Pequenas falhas, pequenos ajustes sempre tem de se fazer. Mas eu presenciei, até porque eu estive em outras gestões, isso não quer dizer que não possa acontecer, pode acontecer. Presenciei incidentes. Claro. Às vezes até princípio de incêndio, que foi necessário o bombeiro vir e tal coisa. E esse ano, salvo engano,
não se observou algo assim de dizer, o palco cedeu, palco não, né? A plataforma das arquibancadas ali, não houve. Estou enganado? Eu acho que não. Não, né? é porque realmente houve uma preparação antecipada. Planejamento, né? Como está tendo agora, eu estou falando com você agora, né? Estamos no terminando o mês de julho e entrando para agosto, já tivemos 3 reuniões sobre o São João 2024. Então, o edital do São João, né, em primeira mão para você, vai ser lançado o mais rápido possível, como os outros editais, porque para dar mais tempo a gente planejar. O prefeito Rodrigo Pinheiro, eu tive a oportunidade, Paulo, de trabalhar o finalzinho da gestão, né, de professor Ariano Suassuna no Estado, de trabalhar na Secult e Fundarp, de passar por várias gestões, mas eu digo sem medo de errar, pela questão até humana e questão de artista. O prefeito Rodrigo Pinheiro é diferenciado, por ser jovem, por ter uma cabeça leve, por ter o exercício da escuta, por ter a oportunidade de ouvir as pessoas e as pessoas que estão envolvidas para acertar. Detalhes como esse que você falou, sempre é importante pela grandiosidade do evento. Ele já anunciou 72 dias para o ano que vem, por isso que a gente está antecipando, né, todos os editais, tudo que vai ser rodado para ter esses ajustes finais. Essa palavra que eu vou dar agora, finalizando essa nossa entrevista, esse momento especial, ela se estende a todo mundo que a gente viu trabalhando no São João, né, seja na área da limpeza, da segurança, do pessoal do turismo, da comunicação, né? Comunicação, que é uma palavra de agradecimento pela dedicação, pelo empenho, inclusive a Nayara, né, que eu cheguei a dizer para ela, eu digo, rapaz, eu não sei nem se chegou a ser um teste, né, porque o ano passado ela também já digamos, eu acho que até o teste foi o ano passado, mas a maneira profissional como ela, né, junto com os demais, conduziu o processo. Mas quero deixar registrado, não só em nome do blog, mas também de nós que fazemos a imprensa, uma palavra de gratidão, né, pelo empenho, pela dedicação e também por esse tempo, né, reservado aqui para a gente, para essa entrevista, para esse bate-papo, estendido, claro, também ao prefeito Rodrigo Pinheiro, toda a equipe envolvida, como eu disse. E esse momento é seu para as palavras finais. Você que está nos acompanhando agora nesse bloco, a gente vai ver também um pouco de como funcionou o São João no pátio principal, né, os grandes shows e o 360 graus. Mas antes disso, fica então esse espaço reservado, essa palavra de gratidão, né, esse reconhecimento e também o espaço para você encerrar da forma como você achar melhor. Eu quero agradecer, Paula, o grande trabalho que toda a equipe sua desenvolveu. Cada um de vocês é um pedaço desse conjunto. Né? Agradecer a Deus mais uma vez, agradecer toda a equipe da Fundação de Cultura, né, pelo esse brilhantismo, toda a prefeitura envolvida, todo mundo que faz parte da prefeitura estava envolvido, alguns nos bastidores, outros nas ruas, outros em campo. E é uma sensação de dever cumprido, porque dei o meu melhor, vou dar sempre o meu melhor, porque eu também sou artista. E por ser artista eu tenho uma sensibilidade, eu conheço 99% do artista local, sei as suas limitações, sei sua grandeza, sei do seu brilho, sei onde cada um rende mais. Então tudo isso a gente teve esse cuidado para trazer esse brilhantismo que foi o São João. Mas um agradecimento muito especial a todos que fazem a prefeitura, ao meu amigo Rafael, toda a equipe técnica, pessoal do jurídico, pessoal da contabilidade, da nossa imprensa com Nayara, ao pessoal dos gerentes, e um agradecimento especial, né, ao prefeito Rodrigo Pinheiro, todo o gabinete, ao meu amigo Lino Portela, que foi o secretário de governo, que a gente bateu muita bola com ele, e a você, meu amigo Rodrigo, muito obrigado pela oportunidade. Nossa equipe, junto com todos, que é um conjunto só da prefeitura, entregamos o melhor São João, os números estão aí, o melhor São João da história. Então isso é gratificante, porque isso a gente carrega no currículo e estar aqui em Caruaru significa estar para o mundo. Obrigado, Paulo, pela parceria. E aí, então, esse nosso último momento. Um grande abraço e até a próxima. Caruaru é a capital do forró.
No mês de junho tem milho verde na feira, em todo canto tem forró pra se dançar. Toda vermelha,